Terceiro grupo de carboidratos, gente, polissacarídeos. Poli quer dizer vários. Então você vai ter aqui mais de 10 monossacarídeos ligados. Hein, gente? Mais de 10? Não é 11, não é 12. Gente, são milhares e milhares. Tanto é que os polissacarídeos, eles são macromoléculas. O termo macromoléculas descreve moléculas de altíssimo peso molecular, onde você tem que elas são formadas por milhares e milhares de unidades. Ou seja, formadas por milhares de unidades de monossacarídeos, no nosso exemplo. Alguns polissacarídeos são tipicamente de origem animal, outros de origem vegetal, alguns deles com papel estrutural, outros com papel de reserva. Daí, lembrando, os principais polissacarídeos, número 1, glicogênio. Glicogênio vai ser o principal polissacarídeo de reserva em animais. Sendo, moçada, que cada molécula de glicogênio é constituído de 30 mil resíduos de glicose. Esse termo resíduo de glicose encare assim unidades de glicose que se juntam para formar o glicogênio. Glicogênio ele é armazenado basicamente em fígado, armazenado em músculos, sendo que eu converso um pouquinho melhor sobre isso já já. Antes disso, um questionamento, né? Então a gente vai pegar 30 mil unidades de glicose e vai juntar para fazer uma única unidade de glicogênio. Da glicose para o glicogênio, chamamos de glicogenogênese. E aí, achou o nome feio? Quebra ele em pedaços para analisar. Gênese quer dizer origem, glicogeno, glicogênio. Então, a origem do glicogênio, formação do glicogênio. Quando a gente precisa, a gente quebra o glicogênio em glicose. E aí nós vamos chamar isso de glicogenólise. De novo, olha o nome, lise. É a quebra do glicogênio em glicose. E toda vez que eu falo nisso, eu me questiono, né? Por que a gente é tão burro? Por que a gente gosta de trabalhar sem necessidade, né? Por que a gente vai ter o trabalho de transformar glicose em glicogênio, se depois eu vou ter que transformar a glicogênio em glicose? Como eu sempre me questiono, né? Se a gente vai ter que bagunçar a cama toda de novo à noite, por que eu tenho que arrumar a cama de manhã? Né? É só para ter o trabalho de arrumar e à noite desarrumar de novo? Não era mais fácil deixar a cama desarrumada o tempo inteiro? É o mesmo esquema. Por que eu vou transformar a glicose em glicogênio, se depois eu vou ter que transformar a glicogênio em glicose? Não era mais fácil você deixar a glicose o tempo inteiro como glicose? Bom, no caso da cama não tem explicação não, né? Porque as mães da gente enchem um saco mesmo. Agora, aqui no caso da glicose, tem explicação sim. Eu lembro para vocês que a osmose é uma propriedade coligativa das soluções. O que significa mesmo dizer que a osmose é uma propriedade coligativa? Quer dizer que ela não depende da natureza química da partícula, ela só depende da concentração. Em outras palavras, ok? Para osmose, não me interessa se é glicose ou glicogênio. Só me interessa se está muito concentrado ou pouco concentrado. O resultado é que, quando eu pego 30 mil moléculas de glicose, são 30 mil partículas. São muitas partículas. Como são muitas partículas, isso aqui acabaria deixando a célula hipertônica. E lembra, gente, de osmose? A água vai do meio hipotônico para o hipertônico. Se a célula está hipertônica, ela atrai água por osmose. E, gente, se atrai água demais, na pior das hipóteses, a célula pode até explodir. Mesmo que ela não exploda, a célula incha. E à medida que a célula incha, ela pode acabar esmagando as células vizinhas. Ou seja, não vai ser legal. Isso aqui vai causar um desequilíbrio osmótico. Volto a dizer, pode ser até que a célula exploda, mas mesmo que ela não exploda, as células inchando se esmagam mutuamente, isso não é legal. E é por isso que eu não quero guardar 30 mil glicoses. São muitas partículas. Eu prefiro guardar um glicogênio. Quando eu transformo 30 mil glicoses em um glicogênio, eu pego várias partículas e compacto numa partícula só.
Então, o glicogênio é apenas uma partícula. Isso quer dizer que ela não vai deixar a célula hipertônica. No que não deixa a célula hipertônica, ela não atrai água por osmose. No que ela não atrai água por osmose, automaticamente, isso garante o equilíbrio osmótico da célula. Ou seja, o fato de você pegar várias moléculas de glicose e condensar numa única partícula, né, como a osmose não quer nem saber se é glicose ou glicogênio, só quer saber da concentração, uma partícula não deixa a célula hipertônica, não atrai água por osmose, o equilíbrio osmótico estará garantido. Com um detalhe extra, hein? A molécula de glicogênio, ela é insolúvel devido ao tamanho. Então, em química, vocês vão aprender que moléculas muito grandes, elas vão ser insolúveis. É o caso do glicogênio. E moléculas insolúveis não apresentam poder osmótico. Ou seja, não apenas a gente tem uma partícula só, como essa partícula ainda não tem poder osmótico. Então, a célula não fica hipertônica, não atrai água por osmose e o equilíbrio osmótico estará garantido. Por isso que eu tenho que transformar a glicose em glicogênio. E quando eu preciso, eu transformo o glicogênio em glicose. Vem cá, quando é que eu tenho que transformar glicogênio em glicose? Duas situações. Para cada uma delas, eu tenho um hormônio trabalhando. Por exemplo, a glicogenólise é desencadeada por um hormônio chamado de glucagon, que é um hormônio, gente, fabricado pelo pâncreas. E o glucagon é liberado em situação de jejum no indivíduo. Opa, claro que eu tento explicar isso um bocadinho melhor. Eu lembro para vocês, moçada, que quando a gente fala aqui em termos de glucagon, ele é liberado quando o teor de glicose no sangue ele está baixo. A quantidade normal de glicose no sangue de alguém é entre 80 e 110 miligramas de glicose por 100 ml de sangue numa pessoa que está em jejum de 12 horas. Todo mundo já teve que fazer exame de sangue, para o exame de sangue sem jejum de 12 horas. Ora, por que alguém iria mandar você fazer exame de sangue em jejum de 12 horas? Dentre outras coisas, que o médico quer saber a quantidade normal de glicose. Glicemia é a quantidade normal de glicose e tem que ser nesse valor. Toda vez que a quantidade de glicose diminui, que a glicemia baixa, gente, você sente fome. Ou seja, fome tem várias explicações. A mais comum é porque a glicose está baixa. Sendo que se você come, você repõe a glicose, a fome passa. Entretanto, todo mundo já passou por uma situação de estar com fome e por algum motivo não dá para comer, não tem o que comer, e a fome passa sozinha. E tô morrendo de fome, a fome passou, de uma hora para outra, mesmo que você não tenha comido nada. O que é que acontece? Quando você está com fome, com a glicemia baixa, e você não come, o pâncreas libera glucagon, e uma vez que o pâncreas libera o glucagon, ora, o que acontece é que o glucagon, ele promove glicogenólise no fígado. Glicogenólise no fígado. Opa, lembrando, né? Lise, quebra do glicogênio em glicose. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o glicogênio do fígado, vou, moçada, pegar esse glicogênio do fígado, quebrar em glicose e jogar essa glicose no sangue. Uma vez que eu quebro o glicogênio do fígado e transformo em glicose e jogo a glicose no sangue, aumenta o teor de glicose, aumenta a glicemia e com isso a fome ela vai passar. Pronto, gente, é uma situação clássica da nossa vida cotidiana. Estou com fome, não dá para comer agora. Opa, a fome passou. Então o pâncreas liberou glucagon. O glucagon vai promover glicogenólise, quebrar a glicogênio em glicose, joga a glicose no sangue, a glicemia normaliza e com isso a fome ela passa sozinha. Cuidado, só o glicogênio do fígado consegue fazer isso. Por quê? Porque tem a diferença de comportamento entre o glicogênio do fígado e o glicogênio dos músculos. O glicogênio do fígado, ele é de uso geral pelo corpo, ou seja, quando você vai lá e quebra o glicogênio do fígado, a gente tem que o fígado, ele consegue fornecer glicose para o sangue,
no que ele fornece glicose para o sangue. A glicose pode ser distribuída pelo corpo inteiro, mas os músculos são egoístas. A glicose, o glicogênio deles, é só deles e eles não emprestam nem para a mãe deles. Né? Agora, por que o músculo é tão egoísta? Porque a atividade metabólica do músculo é muito alta, né? Então ele precisa de glicose para ele. Então ele guarda o glicogênio dele, quebra em glicose para ele e usa exclusivo para ele, que nesse caso, ele não consegue fornecer glicose para o sangue. Ele somente consegue fornecer glicose para o próprio músculo. Ou seja, ele só arranja glicose para ele mesmo, o glicogênio dele, exclusivo dele próprio. Estava comentando que tem dois hormônios que promovem glicogenólise, né? Primeiro deles, moçada, o glucagon, em situação de jejum. E o outro deles, que me interessa hoje, é a adrenalina. A adrenalina é um hormônio fabricado pelas glândulas suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais. E a adrenalina, um dos hormônios mais conhecidos, é liberada em situações de estresse. Quando você, gente, passa por uma situação de estresse, que o seu corpo encara como uma situação de vida ou morte, você libera adrenalina, e é muito legal a adrenalina quebrar glicogênio em glicose. Por quê? Quando você tem mais glicose no sangue, você tem mais energia para poder lidar com a situação de estresse. Em situações de estresse, do estilo vida ou morte, você vai lutar pela sua vida, ou você vai fugir, você precisa de muita força física. Ou você vai sair na porrada, ou você vai fugir, você vai vazar. Em ambos os casos, força. Quando a adrenalina estimula a quebra do glicogênio em glicose, que aumenta a glicose no sangue, eu tenho mais energia para lidar com a situação de estresse. Tanto é que pessoas em situação de estresse, elas às vezes têm força sobre-humana. O cara numa situação de estresse, ele levanta um peso que normalmente ele não conseguiria levantar. Agora por quê? Porque se o cara está estressado, com a adrenalina bombando no sangue dele, ele vai quebrar a glicogênio em glicose, está cheio de glicose no sangue, é muita energia para os músculos. A força dele vai ser bem maior. Por que nenhum atleta bate recorde treinando? Por que o atleta só bate recorde na hora da competição, na hora lá de valendo? Ora, na hora lá do treino, não tem, moçada, a adrenalina que tem na hora da competição. Na hora da competição tá lá o cara, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? A adrenalina bombando tem esse efeito positivo. A adrenalina faz você quebrar a glicogênio em glicose, mais glicose no sangue, mais força. Então o cara vai ser mais rápido, o cara vai ser mais forte quando a adrenalina está bombando. Por isso, normalmente atletas de velocidade, atletas, por exemplo, lá de levantamento de peso, na hora da competição é que eles vão levantar pesos maiores, correr mais velozmente. A adrenalina promove esse efeito. Então, como funciona o glicogênio? O glicogênio, então, principal polissacarídeo de reserva em animais, não é isso? Nós temos o amido, sendo que o amido ele é o principal polissacarídeo de reserva em vegetais. Então, o amido, principal polissacarídeo de reserva em vegetais, sendo, moçada, que cada molécula de amido é constituída de 1.400 unidades de glicose, ou o nome que a gente estava usando, né? 1.400 resíduos de glicose, ou mais precisamente de alfa-glicose nesse caso. Gente, eu abro um parênteses aqui para conversar um pouquinho sobre o que é alfa-glicose, né? Vou logo adiantando que ninguém tem obrigação de saber em detalhes o que eu vou comentar, que eu vou comentar algumas coisas de química, né? Só para ter uma ideia, então, estruturas químicas, a reação química, relaxe quanto a isso, pelo amor de Deus. Mas assim, né? Molécula de glicose, ela é desse jeito, né? C-O-H, e aí nós temos o aldeído e várias hidroxilas aqui na brincadeira. Pronto, mais ou menos dessa maneira é que a molécula de glicose vai ser. Mas na verdade a glicose ela tem 3 possíveis formas que ela pode assumir. Essa aqui, gente, é a forma linear, é a forma aberta que ela vai apresentar em meio aquoso. Acontece na glicose uma reação de ciclização, onde ela assume uma forma cíclica
onde ela passa a ter uma cadeia fechada. Nesse caso, o grupo aldeído, ele vai reagir com um dos carbonos que a molécula de glicose tem, para exatamente deixar a glicose numa forma cíclica aqui nesse caso. Como é que vai funcionar essa forma cíclica? Volto a dizer, não se estresse. Mas a estrutura da glicose vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Em relação a essa estrutura que a molécula de glicose vai estar apresentando, então a gente tem lá a forma cíclica da glicose. Eu tenho, moçada, que um dos carbonos, ele vai ter a característica, moçada, de apresentar hidroxila e OH, e ele pode ser de duas maneiras. Quando o grupo OH está localizado no plano de baixo do anel, você vai chamar a glicose de alfa-glicose. Quando a hidroxila está no plano de cima do anel, você vai chamar a glicose de beta-glicose. São dois isômeros de glicose, quando a glicose, moçada, está na forma cíclica que ela apresenta. Ou seja, três formas que a glicose pode ter. Você tem a forma aberta, linear, em meio aquoso, na forma cíclica. A forma cíclica da glicose pode estar na forma alfa ou pode estar na forma beta. Como eu disse, uma diferença bem idiotinha. Se você tiver a hidroxila no plano de baixo do anel e o hidrogênio para cima é alfa, se você tiver o contrário, hidrogênio para baixo, hidroxila para cima, é a forma beta que você vai ter, né? Por que isso interessa pra gente? O que é que interessa saber se o bendito da hidroxila na glicose em forma cíclica, se ela está para baixo ou ela está para cima? Qual é o problema? O problema é que as enzimas, elas são específicas. E se a enzima, de repente, lá, ela trabalha com a forma alfa, ela não trabalha com a forma beta. Se ela trabalha com a forma beta, ela não trabalha com a forma alfa. Ou seja, enzimas que lidam com a glicose alfa não lidam com a glicose beta e vice-versa. O que para a nossa vida cotidiana acaba tendo uma série de consequências. Estava comentando que o amido, ele é constituído de alfa-glicose, principal polissacarídeo de reserva em vegetais. Ele é encontrado em massas, né? Trigo, milho, arroz, mandioca, batata e etc e tal. Sendo que o amido, ele pode ser digerido pela gente. Ele pode ser digerido por nós animais, porque, gente, nós animais possuímos uma enzima para isso, chamada de alfa-amilase. E é por isso que o amido é a principal fonte de glicose para a nossa alimentação. Porque quando você vai lá e come amido da planta, como você tem que ela está na forma de alfa-glicose, eu tenho uma enzima, alfa-amilase, onde a gente consegue digerir o bendito do amido. E só por isso a gente consegue digerir. Vou logo adiantando que a gente consegue digerir quando você tem as glicoses na forma alfa. Quando você tem as glicoses na forma beta, você já não consegue digerir. Por quê? Porque precisaria de outras enzimas que a gente não possui. Então a gente consegue digerir o amido, porque a glicose está na forma alfa, e nós animais temos alfa-amilases. Se fosse na forma beta, nós não conseguimos digerir a glicose quando ela está ligada na forma beta, já seria diferente nesse caso.